Eu, Sinésio Pontes, coordenador do Sindicato Pernambuco Paraíba, junto com o colega Diego Liberalino, o Rogério Almeida. Estamos iniciando aqui esse projeto de podcast, que é uma tentativa de a gente melhorar nossa comunicação com a base, trazer assuntos da realidade, trazer assuntos da nossa sociedade, sair um pouco da bolha aqui, só falar assuntos da acordo coletivo. Não só isso, mas ampliar esse debate com a sociedade. E é para esse projeto que a gente está fazendo. A gente espera a compreensão de todos. E quem nos segue a gente pode ir lá aqui e dar um like nesse vídeo. Pode ir lá curtir nossa página, seguir a gente, ativar o sininho quando tiver algum outro vídeo aí. Acompanha a gente, vai. E aí o nosso projeto é que a gente melhore a comunicação. Para hoje, a gente queria falar um pouco sobre a jornada 6x1. Esse é o assunto que está dominando o dia a dia do debate brasileiro em relação à classe trabalhadora. É um debate que as centrais sindicais já estão fazendo há muito tempo, que é a redução de jornada sem redução de salário. A gente teve a possibilidade de redução de jornada com redução salarial por conta lá da reforma trabalhista. Mas o nosso debate ele é maior, né? A redução de jornada sem redução de salário. E aí a gente se deparou com um projeto, uma petição popular do Rica Azevedo, lá do Rio de Janeiro, que obteve 700 mil assinaturas. Então foi uma petição muito expressiva. E aí provocou, né, uma iniciativa de proposta de emenda à Constituição da deputada Érica Hilton. Ela está tentando viabilizar esse projeto que visa reduzir a jornada, né, acabar com a jornada 6x1 e implantar no Brasil uma jornada 4x3, que, na verdade, o que é que visa isso? O que é uma escala 6x1? E aí eu queria até ouvir aqui um pouquinho de vocês aí, o que é que vocês acham? O que seria? Vamos tentar explicar aqui pro pessoal. Então, é isso, né? Primeiro, já há um debate histórico, né, dentro da CUT, né, dentro do movimento sindical, da redução de jornada de trabalho. Hoje, atualmente, tem uma jornada de 44 horas, e aí reduzir para que as pessoas possam adoecer menos, inclusive é um problema de saúde, né, que possa ter tempo para a família, para o lazer, né? E agora, a PEC, né, esse debate do fim da escala 6x1, que entra as duas coisas, a redução da jornada, mas também uma jornada exaustiva, a quantidade de dias que as pessoas trabalham. Eu já trabalhei, inclusive, já nesse tipo de escala, ia 6 dias trabalhar e folgava 1. E às vezes um dia era só para descansar, às vezes já voltava, quando ia trabalhar à noite, já voltava à noite, ali no final de semana. Então é isso, há essas duas questões sendo discutidas. Primeiro, para que a gente tenha menos dias trabalhados, né? Seja 5 dias, 4 dias na semana, para que tenha mais tempo para a família, para resolver as outras questões pessoais. E também traz o debate histórico, que além da quantidade de dias a menos e não trabalhar, reduzir a jornada de trabalho, né, a carga horária, diminuir das 44 horas para 40, para 36, e sem redução de salário. Então é isso que está em discussão, né? Importante, viu, Diego, você falar isso. Eu também já trabalhei numa fábrica, também tinha uma jornada bem parecida com essa 6x1. Eu acho que a gente tem modelos, assim, principalmente no comércio, de essa jornada 6x1, impede que as pessoas tenham a oportunidade, às vezes, até de estudar, às vezes a pessoa até não tem oportunidade até de se capacitar. Eu vejo que mães, principalmente de crianças na primeira infância, essas mães têm dificuldade de estar mais próximo da família, dos filhos pequenos, por conta de uma jornada que é exaustiva. E se há esse debate, se há esse debate dentro da sociedade de redução, a gente tem que entender que esse debate, lá onde foi feito, ele foi exitoso. Então, mostra que a sociedade está comprando a ideia da redução da jornada. E
o que é que acontece assim? Eu queria assim, até ver aqui com o Rogério, como é que você acha assim que as pessoas que trabalham nessa escala, quais são os direitos que elas têm, que são, digamos assim, até de uma certa forma retirados? Pessoal, eu gostaria até de fazer um apelo até às pessoas que não trabalham nessa escala 6x1, né? Pessoas que hoje normalmente trabalham 5 dias, folgam 2 ou folgam até mais dias, para se juntar a essa luta, né? Porque imagine só você, né, ter que trabalhar 6 dias e só folgar um dia, e como o Sinésio até falou, quem pega a escala até noturna não tem quase nem folga, porque a pessoa já larga de manhã, no dia da folga, aquele dia só para descansar, e depois no outro dia já tem que voltar a trabalhar. A pessoa perde todo o convívio com os seus amigos, com sua família. Imagine você ver seus filhos, né, ou pior, né, não ver os filhos crescerem, porque você vai para o trabalho, chega exausto, vai dormir, acorda e vai trabalhar novamente, e aí você perde o direito de ter o convívio familiar, principalmente na primeira infância. Eu já passei por isso, já trabalhei também nessa escala 6x1, foi um momento muito exaustivo da vida, causou adoecimento e vem causando nos diversos trabalhadores adoecimento. É ruim para as empresas porque você tem vários afastamentos por problemas psicológicos, problemas de saúde, e as próprias empresas têm que pensar, principalmente o comércio, que isso seria bom para todos, essa redução de trabalho, né, sem redução de salário, porque você teria mais dias de folga que os trabalhadores, de uma maneira, estariam curtindo o seu lazer, movimentando a economia nesse dia de folga, né? Então, esse debate tem que ser levado muito a sério pelos congressistas, né? Esse projeto já deveria estar andando a passos mais longos, e a gente fica vendo essa morosidade pelas pessoas que têm o poder de aprovar essa PEC, né, para reduzir a questão da jornada de trabalho, e não fazem. E logo eles que não têm uma jornada exaustiva de trabalho, é o caso dos próprios deputados. Então, é um movimento que toda a sociedade tem que se envolver, mesmo quem trabalha na escala 6x1 e quem não trabalha também, porque é um bem comum que vai favorecer toda a sociedade com... Quem vai decidir sobre isso são pessoas que não trabalham nessa escala, né? Trabalham, às vezes, numa escala 2x5, às vezes 3x4. Então, a gente sabe, e o Congresso Nacional, ele é muito criticado, porque a jornada de trabalho de um deputado ou de um senador é muito pequena. A quantidade de sessões que tem durante o ano faz com que a sociedade também critique. E aí são essas mesmas pessoas que algumas são contra a redução de jornada. E aí fica aquele impasse. Como é que um grupo de pessoas que tem, de uma certa forma, uma folga ou um trabalho numa escala bem menor, legislando sobre pessoas que têm uma jornada tão exaustiva. E aí, uma das justificativas, eu queria que até o Diego falasse um pouco sobre isso, uma das justificativas é de que teria um aumento, digamos, de custo para as empresas, se geraria inflação. Um exemplo, no comércio, teria que ter mais contratação. Eu queria que tu falasse um pouco sobre esse impacto que tem da redução de jornada. Engraçado, Sinésio, que sempre essa avaliação é pelos economistas de mercado, né? Nunca chama os trabalhadores ou economistas que trabalham ao lado também com a visão mais trabalhista, progressista, para fazer a sua análise sobre isso. Primeiro, que não tem nenhuma evidência no mundo que houve desemprego, redução de produtividade, pelo contrário. Os países desenvolvidos, né, têm uma jornada mais digna, uma jornada de trabalho menor do que aqui no Brasil, e isso não impactou na sua produtividade, isso não elevou os preços de mercadoria, né? Então, isso tem preocupado algumas pessoas de forma legítima, porque essas pessoas do mercado, né, esses ditos economistas do mercado,
querem passar essa imagem de que a redução de jornada iria gerar desemprego. Pelo contrário, a perspectiva é da geração de emprego, né? Do aumento do custo dos produtos, também não tem nenhuma evidência desse tipo, né? E a gente acredita, assim, eu acredito também particularmente, que é preciso também um estudo aprofundado, que essa medida não necessariamente precisa ser dose única para todas as empresas, para todos os setores. É preciso modular, também tem empresas menores, e aí é isso, o microempreendedor, né, as pessoas que lutam diariamente para manter seus negócios abertos. Esses empreendedores também precisam receber incentivo para que possa se adequar a essa jornada de trabalho reduzida com seus negócios fortalecidos, abertos e fortalecidos. Então, é isso, essa visão é uma visão de mercado, dos economistas de mercado, que não tem nenhuma evidência no mundo do trabalho, né, em outros países que já adotaram essa redução de jornada. É interessante, né? Porque essas mesmas pessoas, elas foram contra o salário mínimo, elas foram contra o 13º salário, elas foram contra a lei das desempregadas domésticas. Só é esse mesmo pessoal que digamos assim, faz um alarde de que a economia vai piorar se a gente tiver uma mudança dessa, quando na verdade em outros países a gente já percebeu que vários países já encaminharam pela redução de jornada, seja a quantidade de dias ou a quantidade de horas. Isso já foi feito na França mesmo, no início do ano 2000, redução de jornada para 35 horas semanais. A gente tem 44 horas semanais. A França já tem quase 30 anos. Ou seja, será que houve esse desemprego que tão propagado aí na França? A gente teve, por conta da pandemia, a gente teve redução de jornada em outros países do mundo. Todos muito eficazes, seja na Espanha, Japão, Inglaterra recentemente, Islândia, países, assim, guardando as devidas proporções, economias grandes que reduziram jornada e não reduziram tanto assim a produtividade. Na verdade, em alguns casos, aumentou-se a produtividade. E é isso que eu acho que a gente tem que mostrar para a sociedade, debater. E aí... Ô Sinésio, deixa eu fazer a intervenção aí que eu me recordei. Cada pessoa que está aqui nos escutando e assistindo tem uma história e conhece alguém que trabalha na escala 6x1. Converse com essas pessoas, se já não conversaram. Eu acho que não precisa nem, às vezes, nem conversar. As pessoas chegam se queixando a gente dessa jornada exaustiva, né, de 6x1, de adoecimento no trabalho. Então, várias pessoas... É ruim para as empresas porque também causa muito afastamento por doenças. Porque é impossível a pessoa não adoecer numa escala dessa 6x1, sem você ter o convívio familiar, sem ter um descanso, né? Sem contar, além da escala 6x1 e da jornada diária, ainda tem os tempos de deslocamento, né? Deslocamento, você já perde outro tempo, você não consegue dormir as horas necessárias, você tem que acordar mais cedo, já chega em casa cansado, chega já pronto para dormir. Então, é complicado, vale a pena cada um de vocês que ainda não tiveram esse debate na sua família, no seu grupo de trabalho, conversar de como trabalhar numa escala 6x1. Né? Por isso que eu conclamo aí todos e todas estarem juntos nessa luta para acabar com essa escala 6x1. Isso é humanamente possível. Né? Os tempos estão evoluindo, né? A tecnologia evoluindo e a gente ainda fazendo essa escala de trabalho tão cansativa para o ser humano. Então, a gente tem que focar muito nesse debate e tentar, de uma vez por todas, acabar com essa escala 6x1. Mesmo que seja gradativa, como o próprio Diego já falou, tem que ter um tempo para as empresas se adaptarem, mas a partir que a gente fizer esses testes de adaptação, vai se perceber a melhora na saúde do trabalhador e da trabalhadora e com isso a produtividade até aumentar e pessoas vão se tornar mais felizes, né, com o seu devido descanso, com o seu convívio familiar. E isso é muito importante para...
A gente está falando muito das empresas de comércio, indústria, mas e a Petrobras, Diego? Onde é que a Petrobras poderia ajudar, entendeu? Onde é que a Petrobras poderia ajudar esse movimento? Então, tem muita gente que tem perguntado a gente, né, do Sindicato dos Petroleiros, como é a escala de trabalho nos trabalhadores do setor petróleo, né? Então, assim, no sistema Petrobras, tem poucos contratos com poucos trabalhadores que hoje trabalham nessa escala. Ao longo do tempo, a gente foi se organizando, lutando para que fosse abolido. Hoje ainda, infelizmente, existem alguns poucos e temos lutado para acabar de uma vez, né? Tem gente que está na limpeza, gente que trabalha na manutenção, às vezes na obra também, né? Que tem esse tipo de jornada de trabalho. E a gente tem trabalhado para que isso seja encerrado definitivamente. Mas hoje já tem muita gente, muitos contratos, a maioria deles que não trabalham nessa escala. E não é por isso, não é por causa disso que a gente vai diminuir a nossa luta, porque essa é uma luta de toda a classe trabalhadora. Por isso que a gente chama, inclusive, a solidariedade para as outras categorias, se somar também para que a gente possa acabar de uma vez para os trabalhadores do setor petróleo e a gente também que trabalha no setor petróleo se aliar a outras categorias para que essa seja uma conquista, uma vitória de toda a classe trabalhadora. Então, é isso. Eu acho que o governo federal, o presidente Lula, inclusive, recentemente, acabou no Palácio do Planalto essa jornada de trabalho, dando um exemplo, e a gente tem pressionado também internamente a Petrobras para que isso dê o exemplo, né, pela pujança, pela a capilaridade, tem presença em quase todos os estados do Brasil, né, pelo seu tamanho e por ser referência para várias empresas, né? Então, a gente tem cobrado nas mesas, né, junto à Petrobras, para que não permita mais esse tipo de contratação. Isso é a nossa luta dentro do sistema Petrobras. Isso é importante você falar isso, porque a gente já vê algumas iniciativas sendo propostas, seja em câmaras municipais, seja em assembleias legislativas nos estados. A gente quer que esse movimento se irradie, mas também precisa que isso parta de dentro da casa. É importante quando você diz que no Palácio Planalto já é um exemplo, né? Então, que isso venha pressionar. E essa pressão, ela vai ter que ser feita pelos trabalhadores. Ela não vai ser feita pelos patrões. Os patrões querem a manutenção, né? Mas o que é que hoje, o que é que está acontecendo? Importante que se diga que houve o lançamento, né? No dia 10 de abril, do plebiscito popular. E o que é que visa esse plebiscito? É justamente o fim da escala 6x1 e também a taxação de grandes fortunas, que isso aí também está no bojo da questão da reforma do imposto de renda, e acredito que vai vir a ser um tema que a gente vai discutir em outro momento. Mas é importante que a sociedade conheça esses movimentos que estão acontecendo pelo Brasil. São trabalhadores, trabalhadoras que estão nessa escala 6x1. Vocês não estão sós, entendeu? A gente, como sindicato, mas a gente como cidadão preocupado com essa situação, a gente está se mobilizando, né? E esse plebiscito popular, chamado pelos movimentos sindicais, eles fazem parte. Então a gente chama, viu? Eu vou até reiterar aqui o convite do Rogério, conclamando os trabalhadores a ficarem ligados nesses movimentos. A gente vai estar ganhando força. A ideia é que a gente ocupe as ruas com esse debate, os sindicatos, as centrais sindicais, os estudantes, que serão, já são, mas serão trabalhadores também, e os partidos, as pessoas, os movimentos sociais, todo mundo nessa grande pressão pelo fim da escala 6x1, que, na verdade, é um movimento que demonstra, Diego, que a gente tem que ter uma vida além do trabalho, né? Que é o nome do projeto que foi feito, mas se você for ver, é uma frase muito conexa, vida além do trabalho, porque
como o Rogério falou, o cara não vai trabalhar 6 dias, folgar um, cara, a pessoa não tem vida, a mulher não tem vida, o homem não tem vida. Então, basicamente é isso. E a gente tenta, com isso, conclamar vocês a fazerem parte desse projeto, ficarem ligados, ver que é a sua dor que está sendo tratada e está sendo debatida, está sendo pressionada. E lembrar de cobrar os parlamentares em você votou, deputados, senadores, certo? Para apoiar essa PEC do fim da escala 6x1. Né? Ficar atento nas ruas, o plebiscito vai começar a rodar, vai ter em cada esquina das cidades algum movimento entregando esse documento para você assinar. Assine, debata. Dia 29, vamos estar em Brasília, na Marcha dos Trabalhadores, e o fim da escala 6x1 é uma das pautas que nós vamos levar para essa marcha. Então fiquem atentos às redes sociais do sindicato. Nós vamos estar divulgando onde você pode assinar o plebiscito, como você pode levar esse plebiscito para ser assinado no seu local de trabalho, com seus familiares. Então, todos e todas juntos pelo fim da escala 6x1, pela uma vida além do trabalho. Então, gente, a gente acaba encerrando aqui esse primeiro programa. A gente vai trazer outros programas aqui, depois vocês acompanham a gente nas redes sociais. Isso aqui nada mais foi do que uma conversa sobre coisas que a gente se depara com no cotidiano e às vezes a gente não tem a capacidade de também falar para todos os públicos. Então, esse é um projeto que se inicia. A gente pede a compreensão de vocês que ficaram até agora escutando a gente. Isso é mais um bate-papo. A gente vai trazer outros temas e que possamos comunicar para vocês tudo que a gente puder, assim, seja... às vezes vai ser coisa da corporativo, mas muito mais da sociedade como um todo e como a gente impacta isso, beleza? Queria deixar alguma mensagem aí no final, Diego? Não, é isso. Eu acho que já tem alguns debates, algumas lutas que a classe trabalhadora vai enfrentar ao longo de 2025. Sem dúvida, o fim da escala 6x1 deve ser a principal batalha que os trabalhadores devem enfrentar agora em 2025, 2026 e precisa enfrentar junto, né? Então, é isso. Está na agenda do dia, a gente debater isso. Não debater apenas na organização do trabalho, mas na fila da padaria, né? Na escola, na igreja, no bate-papo de quem joga bola, quem joga um dominó. Esse assunto está na sociedade para que a gente possa convencer, né, e aí fazer os parlamentares, deputados federais, senadores a votar naquilo que a classe trabalhadora está reivindicando. Então, um abraço para todos e todas. Vamos firme nessa luta, todos e todas juntos pelo fim da escala 6x1. E lembrando, né, juntos nós somos cada vez mais fortes. Então, vamos chamar todos para essa luta, pressionar os parlamentares para que aprovem o fim da escala 6x1. Um abraço e até a próxima. Até a próxima.